Então, pessoal, em primeiro lugar, né, boa tarde, boa noite a todos, né, que ainda não cumprimentei. A gente vai dar continuidade, então, nessa parte da iluminação, né, que a gente tá finalizando agora, essa questão do trabalho, né, e eu, eu, eu fiz meu tema de casa também, eu assisti a gravação do estudo anterior, né, vi o que foi trabalhado ali na segunda-feira passada, né? Agradeço aí ao Éder e ao pessoal que participou por ter me substituído aí, né? Tive que fazer uma viagenzinha de trabalho. Mas agora então a gente vai dar continuidade a essas questões, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou ver se eu deixo ligadinha aqui minha câmera também. Certo. Estão conseguindo ver bem os slides? Tá perfeito. Ah, tá. Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar essa questão, antes da gente entrar diretamente na questão, eu queria fazer um comentário, não é? Que quando eu fui preparar agora esse estudo, né, o estudo de hoje, fiquei até, né, não sei se dá para, se a gente pode se impressionar ainda, né, mas bem impressionado com o planejamento pedagógico do plano espiritual do Boa Nova, né? Porque eu participei do estudo de sábado do NEP, do Boa Nova, e essa questão aqui ela já é uma continuidade do que foi trabalhado no sábado, né? Então é impressionante como os estudos estão convergindo para um tema bem particular, né? Que é o que a gente vai trabalhar nessa questão, tá? Então, eu primeiramente, eu vou ler aqui a questão e, e daí eu vou comentar, né, o que foi trabalhado no sábado e como que a gente vai trabalhar nessa questão de hoje, tá? Então, a 230, ela está relacionada com, vamos dizer assim, como que a gente pode iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma, né? Como a gente está na questão, né, da iluminação e do trabalho necessário, então, para essa iluminação, né? E se a gente ainda não está trabalhando nessa iluminação, né? Foi perguntado a Emmanuel como que a gente pode começar, né? Qual é o início, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar na nossa iluminação, na nossa autoiluminação, não é? E Emmanuel, ele já responde, né, que esse esforço individual, né, ou seja, de cada um, deve começar com o autodomínio, né, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Tá? Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da Terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Né? Ou seja, a gente não pode prescindir de todo o conhecimento que a gente tem, dos livros, das obras, seja de Kardec, de Chico, todas as obras que nós temos, não é? Que nos contam histórias, que nos dão exemplos, né? Todavia, né, quer dizer, no entanto, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Tá? Então, aqui o que Emmanuel nos comenta, né, quando ele fala no autodomínio das nossas paixões, aqui entra essa conexão que a gente
teve com o estudo de sábado, na verdade dos 2 sábados anteriores, onde está se trabalhando com a questão da nossa ideia fixa, né? Todos nós temos questões que são instintivas, não é? Ou seja, reflexos instintivos que eles refletem a nossa personalidade, né? E geralmente esse reflexo instintivo, né, a gente tem que corrigir ele de alguma maneira, né? Principalmente quando eles são egoístas e inferiores, tá? E todos nós também temos a ideia fixa, né, que foi trabalhado no último sábado, que é o que a gente vai trabalhar aqui também, que se a gente for pensar assim, é aquilo que nos move, que está sempre no nosso, vamos dizer, a nossa vontade principal é essa ideia fixa, né, que muitas vezes nós temos que dominá-la, né? E como que a gente vai dominar essas tendências, né? Em primeiro lugar, pelo conhecimento, mas que conhecimento? O conhecimento de nós mesmos, né? Então, o primeiro passo para a nossa iluminação é nós nos conhecermos, né? Então, é a partir daí que a gente vai trabalhar essa questão, tá? Algum comentário, pessoal, aqui dessa resposta de Emmanuel? Eu achei interessante quando ele... Não sei se tinha alguém que ia falar. Falei sem levantar a mãozinha. Eu achei interessante quando ele fala ali sobre modelarmos, né? Que acho que lembra assim, a argila, né? Que a gente pega e modela, né? Então a gente tem que fazer com as nossas próprias mãos, né? A gente vai lá e modelar o nosso santuário interior. Achei essa parte muito interessante. Obrigado, Lúcia. Também queria falar, Marco, ali dos sentimentos egoísticos, né? O primeiro passo, né, para o autodomínio é os sentimentos egoísticos e inferiores. Né? Então, além de ser egoísta, né, ele é inferior, né? Porque o que é o egoísmo, né? É tudo para mim, pouco para os meus e nada para os outros. Então, essa disciplina, né, de não pensar só em mim, né, e me desvincular de tudo aquilo que pode me inferiorizar perante o bem e o amor, né, eu acho que é a receita do bolo, né, é o caminho aí, para começar a função. Certo. Éder, eu não estou cuidando das mãozinhas ali, que eu estou com o PowerPoint aberto aqui, mas se alguém mais chamar, tu me avisa, tá bom? Eu chamei. Opa. Boa noite. Vai, Jairo. Eu vi agora, Jairo. Tudo bem? Boa noite. Mas é muito interessante essas observações que tu traz, Marcos, porque o quanto é difícil, né, quando alguém, por N motivos, né, começa a ter ideias fixas ou desejos, muitas vezes, assim, que fogem ao controle, muitas vezes, do campo emocional, e o quanto é importante quando a pessoa vivencia determinados processos, e a gente está vivendo o período do Setembro Amarelo, e um dos pontos que nós iremos discutir na nossa fala, e a professora Sheila, né, a nossa Sheila, é a respeito disso, a importância que se tem dentro da profilaxia espírita, né, do acolhimento que a gente faz dentro do centro espírita, quando encontramos, né, pessoas que estão vivendo processos difíceis, né, e que não conseguem, sozinhas, muitas vezes, se libertar dessas ideias fixas, dessas ideias provocadoras, né, de adoecimentos, muitas vezes, né. E lembrando também, tem um livro, Instruções Psicofônicas, né, de Dias da Cruz, tem uma mensagem que o Chico recebeu da importância
das pessoas que trabalham, particularmente no campo da saúde, que ajudam as pessoas a se conhecerem, né, na sua intimidade, poderem falar a respeito dessas ideias fixas. E ele diz que quando alguém, né, e particularmente as pessoas que trabalham na saúde, oportunizam as pessoas a falarem das suas dores, o mundo espiritual ajuda a desatar pequenos nós, né, que muitas vezes são processos obsessivos e de vidas passadas que a pessoa traz. Então, aquele momento do acolhimento, seja dentro da casa espírita ou frente a um profissional da área da saúde, a espiritualidade superior está ajudando a pessoa a abrir esses nós, né, e poder a pessoa ter, a partir desse auxílio, condições de poder meditar e pensar a respeito dos seus dramas e poder achar um caminho, né? Então vejo o quanto é importante esse tema, porque é o drama da humanidade, né? Nós vivemos um bombardeio de ideias, somos subjugados a um campo de ideias que muitas vezes nos remete, né, a estarmos dentro de um quadro difícil de sair. Então, acho bem significativo isso, e essa mensagem que está lá no livro Instruções Psicofônicas, ela é muito interessante de se ler, e particularmente aqueles que trabalham no acolhimento ou trabalham no campo da saúde, que são profissionais que ajudam as pessoas a se libertarem, né? Muito bom. Muito obrigado, Jair, pelo comentário. O Otávio levantou a mão. Pode falar, Otávio. Marcos, a autoiluminação, ela é um dos muitos recursos divinos latentes em nossas consciências, correto? Como o amor, porque aquilo que nós precisamos está contido em nós. E, então, no momento que nós, à medida que o espírito vai progredindo, ele vai adquirindo recursos que estão, recursos divinos conosco. É isso aí? Seria? Otávio, quando a gente fala em iluminação, né, a gente está falando da iluminação de um modo geral, né? Ou seja, é o desenvolvimento das nossas qualidades morais, principalmente, não é? Sendo que as intelectuais já estão bem desenvolvidas, né? Então, tudo isso que a gente traz dentro de nós de bom, né, é um pouco da nossa luz. E aquilo que a gente traz de más tendências é um pouco da nossa sombra, né? E à medida que a gente vai trabalhando as nossas más tendências, né, que começando a partir do conhecimento, é onde a gente vai começando a ser menos sombra e mais luz, né? Ou seja, a gente vai trabalhando a nossa iluminação. Mas a iluminação, ela é um termo geral, né, para falar da nossa evolução moral. Perfeito, Marco. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Otávio. Então, pessoal, a gente, para começar a trabalhar então essa questão, né, eu vou falar um pouquinho aqui da fixação mental. Né, tem vários livros que trazem essa definição. Né, eu trouxe aqui um exemplo, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, onde André Luiz cita essa questão da fixação mental. Né? Então ele está falando com um instrutor ali a respeito de porquê, de como que acontece essa questão da gente se fixar numa ideia, né? Então os instrutores explicam para ele o seguinte, que chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem.
né? Então aqui ele estava comentando de como tem espíritos que passam muitas vezes séculos gravitando em torno de uma ideia fixa, de uma paixão, né? De uma questão instintiva e ficam ali estacionados, né? Orbitando em volta daquele, vamos dizer, daquela paixão, daquele instinto inferior, né? E isso aí a gente pode pensar assim, não, mas é uma coisa que só espíritos muito involuídos têm, né? Mas na verdade todos nós temos essas pequenas más tendências, essas pequenas ideias fixas, né? E uma coisa que foi trabalhado sábado é que nós temos que ter muito cuidado para, ao invés da gente colocar luz nessa sombra, né, é a gente partir dessa pequena sombra e ir alimentando para que ela vá crescendo e se torne mais escuridão do que luz, né? Então essa questão, ela e outra coisa que eu queria trabalhar também dessa questão da ideia fixa, né, ou da fixação mental, é que muitas vezes a gente acha, a gente não se dá conta, né? A gente acha que, não, eu faço várias coisas, eu faço várias coisas boas, eu não tenho nenhuma fixação, né? Ou que daqui a pouco, não, eu faço bem escondidinho, né? Ninguém vai ficar sabendo, né? Então, uma questão aqui, daí só para complementar essa ideia, eu trouxe aqui do pode falar, Sheila. Daí depois eu passo o slide. Não, até para dizer que a gente está alinhado, né, também para o estudo da continuidade, quando você traz essa abordagem, né, da fixação mental nessa obra das Memórias de um Suicida, né, que de certa forma é um pouco da base do que a gente estuda aqui para o Setembro Amarelo. É bem interessante, né, porque não é só nós encarnados que né, conseguimos manifestar ou identificar, né, esses pensamentos fixos, né, mas no caso né, daqueles que partem pela via do suicídio, é interessante porque eles também atravessam, né, os muros e permanecem com aquelas ideias fixas, né, se imagina que eles vão resolver por meio do suicídio. E, na verdade, o que eles encontram lá são os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, né? E muitas vezes se demoram anos e anos naquelas que eles chamam, né? A autora vai chamar de anticâmara, né? Em densidades aflitivas, porque fica exatamente, né? Naquela sensação, naquela ideia, né? Fixa, naquela fixação mental. Mesmo, né, na condição de imediatamente desencarnado ou por um longo período, né, continua vivenciando aquilo. E aí é interessante porque ela vai narrando, né, então, né, vai depender de cada espírito o que estava em torno da sua fixação mental, né, e aí a pessoa vai continuar, às vezes, sentindo frio, sede, insônia, fadiga, né, coisas que são bem mundanas, e que lá, na verdade, são transportadas juntos, né, como sensação, relacionados a essa nossa fixação mental. Então, só para, né, trazer também esses relatos, né, do mundo espiritual, que trazem, que são, nos chegam ao conhecimento pela via, né, de um espírito que cometeu o suicídio. Então, o quanto isso, né, vai se mantendo. Só para complementar, né, Marco? Perfeito, Sheila, obrigado. É justamente isso aí, essa fixação mental, ela não é simplesmente dos encarnados, né? Os desencarnados seguem a mesma linha de pensamento, né? E até para complementar, então, essa questão, eu trago aqui do livro Libertação, que a gente até no sábado citou também, né, essas passagens aqui, mas ele se encaixa perfeitamente aqui. Esse capítulo, é o capítulo 6 do livro, está se falando de operações seletivas. É quando André Luiz ele está com um instrutor e um companheiro de estudo numa região de umbral, onde se faz o julgamento de vários,
vamos dizer, espíritos caídos, né? E é interessante que aqui eles mostram como que classificam esses espíritos, né? Como que se faz a seleção deles para aplicar a pena, né? Que existem os espíritos do próprio umbral que são os juízes, né? Que fazem o julgamento e o castigo, né? Então eu puxei aqui desse texto, né? Que cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Olha aí, Sheila. Exatamente o que tu falou, né? É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. A cristalização no erro é essa questão da fixação mental, né? Não encontraram senão um manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas com que elas se afinam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhe marcam a estrada. Eu só finalizo aqui e já te passo a palavra, tá, Jair? Então, nesse capítulo, eles comentam, né, uma multidão de espíritos, né, que eles começam a ser separados de acordo com o crime que cometeram, né? Mas como é que se determina esses crimes que foram cometidos, né? Então ali o instrutor explica para André Luiz, né, que eles têm um aparelhinho que ele é um captador de ondas mentais, né? Então está aqui nesse último parágrafo, né? A seleção individual exigiria longas horas, né? Ou seja, se eles fossem analisar cada um por um, exigiria muitas horas. Então as autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Né? Ou seja, essa nossa ideia fixa, a nossa fixação mental, ela gera vamos dizer, um RG, né? um documento nosso. Né? Não precisa se analisar todo o nosso histórico, todos os nossos atos para saber qual é a nossa tendência, né? Porque a nossa fixação mental, que é uma fixação mental muitas vezes de uma questão instintiva, passional, né? Inferior, egoística, como disse Emmanuel, né? ela acaba nos caracterizando em termos de vibração e cor do nosso círculo vital, né? Eu acredito que isso aqui está... Eu nunca estudei isso, né? Mas está relacionado àquelas pessoas que enxergam a aura das pessoas, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Que consegue... Mas no plano espiritual, o André Luiz explica que tem um aparelhinho já, vamos dizer, tecnológico que faça essa classificação. Tá? Jairo, pode comentar. É muito interessante esse exemplo que tu traz, né, Marcos? Porque eu estou lendo esse livro e faz pouco tempo que eu passei por esta passagem que André Luiz relata, né? E aí é tão interessante a gente perceber que eu não classificaria como um castigo, né? Mas existe um regramento da justiça divina que é tão perfeito que, dependendo realmente da forma como a gente vai conduzindo a própria vida, a gente, quando muda de plano, né, de encarnado para desencarnado, simplesmente a gente é atraído por estas mesmas ideias, né, esse compartilhamento de ideias e sentimentos que todos nós nutrimos. E tem um caso ali que eu acho que tu deve lembrar também, que num desses grupos, né, de espíritos desencarnados, tinha um que dizia, mas eu não sou sovina, por que eu estou nesse grupo de pessoas sovinas, né? E a gente acha que no campo da vida prática, sovina é aquele que detém o dinheiro e não compartilha, né, e que amontoa e faz, né, aquele
empenho de adquirir bens e tal, que de certa forma é legítimo quando de forma justa a gente consegue fazer isso, mas que não desenvolvemos aquilo que é do Evangelho, que é o desprendimento no nosso cotidiano em favor do próximo, né? E aí este juiz, né, esse espírito que se colocava nessa condição, porque são grupos muito bem organizados pelo lado da capacidade da inteligência, né, ele dizia, não, você sim, você está no grupo certo. Por quê? Porque você deteve autoconhecimento no seu mundo particular e de trabalho, enfim, e nunca utilizou isso para o bem das pessoas e da humanidade. Então, veja, às vezes, a gente não se dá conta e conduz a vida da gente num formato muito egoístico. E aí, com certeza, no nosso processo de desencarne, nós vamos beirar as portas do mundo espiritual dentro dos limites possíveis que a espiritualidade superior, né, possa nos ajudar. Então, aqueles espíritos, ou os espíritos que desencarnam nessa condição, eles vão mudar somente de plano físico para um plano menos físico, né, que André Luiz descreve isso, até que realmente se possa desgastar esta vibração tão material e a espiritualidade superior que está, e André Luiz fala que a misericórdia de Deus está sempre presente nesses lugares, buscando esses espíritos para que eles possam fazer essa mudança, né? E aí a gente lembra lá nesse livro o quanto Matilde tentou interceder e mediar isso junto ao pensamento de Gregório, né, para que ele pudesse mudar, e eles ficavam surdos a esses apelos. E nós aqui também, muitas vezes, ficamos surdos a esses apelos, né, que a providência divina nos manda, para que a gente possa parar para pensar em mudar o nosso comportamento, para que quando a gente desencarnar ou não, e eu acho que a gente já pode viver isso aqui mesmo, não precisa desencarnar, a gente possa estar numa atmosfera espiritual um pouco mais elevada, e aí, com certeza, a gente vai ter o nosso discernimento um pouco mais claro nas nossas escolhas, né? Então, acho que esse exemplo que tu traz, ele é muito significativo desse livro Libertação. Acho que vale a pena todos lerem, né? É um livro ótimo mesmo, Jair. E olha só o planejamento pedagógico que eu te falo do Boa Nova, né? Sábado tu não pôde participar do estudo, porque estava envolvido com questões da tua mãe, né? Mas Minha mãe fez a 90 Lucy anos. trouxe exatamente o mesmo exemplo no sábado do intelectual que não compartilhava os conhecimentos dele, né? E era sovina por isso, né? Então nós estamos bem sintonizados mesmo, mesmo de maneira virtual, né? Mas é justamente isso mesmo. Não tem como a gente esconder, né, essas questões, porque elas nos caracterizam, né? Então aqui eu tenho ainda para trabalhar essa questão. Eu trouxe aqui um texto desse livro do Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, né? Então, Leon Denis traz o seguinte, que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, né? É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos, né? O que a gente pensa em termos de atos impulsivos, né? E é aí, justamente aí, que a gente vai acabar se conhecendo, né? O que é um ato impulsivo? É como que eu reajo, né? Como que eu reajo de pronto, assim, se alguém me ofende, né? Como que eu reajo se eu muitas vezes enxergo uma notícia, alguma coisa chocante, qual é aquele meu primeiro pensamento? Meu pensamento instintivo, né? Observando esses nossos atos impulsivos, instintivos, a gente vai começar a conhecer o que a gente traz gravado na nossa memória, né? Na nossa memória vamos dizer, de várias existências, né? Então, essa vigília, né, que a gente tem que fazer diariamente,
né? E eu até nem trouxe como texto extra para essa questão a questão, se não me engano, é 912 do Livro dos Espíritos, né? Onde Santo Agostinho traz a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, como que a gente vai aprender sobre esses nossos atos impulsivos, né? Santo Agostinho colocou lá a fórmula fechada, né? No final de cada dia, né? Repassa todo o teu dia, verifica como que tu agiu, né? Em função das circunstâncias que tu viveu, e tu vai acabar te conhecendo. É o conhece-te a ti mesmo, que é justamente o conhecimento que é dado nessa resposta de Emmanuel, né? O primeiro passo no trabalho da iluminação é o nosso conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de nós mesmos, né? Então, finalizando aqui, Leon Denis diz, né, então, que é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos, né? Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais é o necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio, né? Então, o Leon Denis sempre traz, dentro de uma filosofia que é quase uma poesia, né? Uma receita aí para a gente agir. Tá? Eu acho que eu tenho mais um material aqui, né? Eu tenho um material aqui ainda da Revista Espírita, de 1863, que é um texto de La Fontaine, né, que é conhecer-se a si mesmo, né? Então, ele nos traz o seguinte: o que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o fato de não perceberdes que o tendes, né? A gente não percebe que a gente tem. Pode falar, Rafa, depois eu continuo. Não estamos te ouvindo, Rafa. Não sei se tu está tentando. Não está funcionando teu microfone, parece. Vai tentando arrumar aí, assim que tu conseguir, eu interrompo e te passo a palavra. Tá? Pode falar aí enquanto eu estiver falando, não tem problema. Então, La Fontaine continua, né, que enquanto nós vemos os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitamos que temos as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores que as deles, né? Isso é consequência do orgulho, que vos leva, como a todos seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão foi vosso irmão que vos fez. Colocai-vos em seu lugar. Que faríeis? Respondei isso sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Então ele está colocando aqui uma receita, né? Não, faz isso, né? Se tu quiser a verdade, ou se tu quiser continuar te enganando, né? Pode seguir como vinha fazendo, né? Fazendo isso, estou certo de que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmos, travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. O que ele está dizendo aqui, né? Nós não podemos mimar a nós mesmos, né? Que muita gente acaba dizendo assim, não, mas eu não fiz errado, não, foi ele que errou, né? Eu fui tão querido, né? E aí nós estamos nos mimando.
né? E quem é que acaba sofrendo quando tem um mimo? É quem é mimado e quem mima, né? Ou seja, nós acabamos sofrendo duplamente, né? Voltai um pouco ao forge, onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos à frente e o dos outros para trás. E tende cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. Né? Então aqui, mais uma vez, né, a gente está batendo bastante nessa tecla, e não é só de hoje, nem de sábado, segundas anteriores, não é? É a gente ter mais... vamos dizer, ser mais rígidos conosco mesmo, né, e mais complacente com os defeitos dos outros, né, porque nós temos vários também e a gente vai querer que os outros sejam complacentes conosco também, né. Pode falar, Eda. Não, Jairo, só para dizer, Marco, só para dizer que só esse slide aqui do La Fontaine já valeu para mim o estudo da noite. Obrigado, viu? Se fosse só esse slide aqui, para mim já estaria tudo certo. E é impressionante que a gente começa a procurar e é sempre o que bate. Não adianta tu pensar em fenômeno, achar que tem um obsessor que está te atrapalhando, né? sem conhecer a si mesmo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Rafa, vê se consegue falar agora. Não te escuto ainda, Rafa. Às vezes tem que selecionar o microfone, aparece mais de um microfone no computador, tem que selecionar o que está funcionando no momento, isso aí me acontece também. Jairo, diga. Bem rapidinho, só para lembrar a importância da prece, né, Marcos, porque muitas vezes quando a gente sofre influência ou não de coisas que são internas nossas, ou muitas vezes também desse estado do próprio pensamento que envolve a psicosfera da Terra, e muitas vezes somos médiums, né, e a gente fica envolvido por esta força, né, que emana dessa psicosfera, e o quanto a prece ela é importante como processo também de profilaxia, né, de limpar, de ponderar, de estabelecer escolhas, né, e quando assim ocorre, a gente sabe o quanto a espiritualidade encontra em nós uma brecha para poder intuir, para poder trazer pensamentos interessantes, né? E muitas vezes esses processos também são de encarnados para encarnados, né? O quanto o pensamento, ele também é uma situação que nos causa um certo desconforto, né? Eu vou contar rapidinho aqui um momento que eu tive lá com o Chico, em que nós estávamos numa salinha que ele denominava correio, que ele fazia a correspondência dele, né? E tinha momentos assim que o Chico, ele parava e às vezes ele não abria as correspondências, né? Para poder ler aquilo que estava escrito na carta. E aí ele ficava parado, segurando naquela correspondência, e ele trazia o conteúdo da carta sem abrir a carta. E aí uma vez, isso já disse por outras pessoas, né? E uma vez o Geraldo Lemos Neto, ele perguntou para o Chico o que acontecia naqueles momentos. E aí o Chico disse que quando ele pegava naquela carta, ele conseguia adentrar na zona do pensamento da pessoa que escreveu aquela carta. Então veja a sensibilidade, né, da nossa força mental, quando ela é utilizada de uma forma positiva, ou enfim, aquilo fica impregnado, né, nas coisas. E esse eu presenciei lá, era a véspera do aniversário dele, e o Chico, ele muitas vezes, ele ficava com muito sono. Ele vinha, ele ficava assim, e eu disse para ele, disse assim, Chico, por que você não vai deitar um pouco, né? E aí ele me disse que ele estava assim, não é porque ele estivesse com sono, é porque as pessoas que
que gostariam de estar no aniversário dele, naquele momento estava emitindo os pensamentos. E aí eu me atrevi a perguntar para ele assim, mas Chico, tu não tem coragem, não tem culpa, né, de ser uma pessoa famosa, pessoa conhecida, né? E aí os espíritos de luz não te protegem. E aí ele disse para mim assim, Jairo, imagina se eles não me protegessem, a carga mental que eu receberia. Eu perguntei para ele como é que os espíritos faziam. E aí ele disse que os espíritos, né, que o acompanhavam, colocavam nele como se fosse pequenas camadas de algodão, para que essas forças, pensamento, não o atingisse com tanta força que elas eram emitidas. Então aí veja, né, com esse exemplo, né, prático de um grande médium, o quanto nós somos suscetíveis e o quanto a prece ela é importante nesse sentido, né, para a gente poder sair dessas zonas conflituosas que às vezes, por questões do passado, somos cometidos, né? Então, isso tudo interfere nessas formas de pensamento que muitas vezes a gente não sabe de onde é que vem, né? O povo mais leigo, no sentido de não ter o conhecimento espírita, muitas vezes não sabe de onde é que vem. Então, veja o quanto é importante hoje a gente estar fazendo esse estudo e compreendendo essas questões que estão além da nossa possibilidade, né? De poder enxergar e muitas vezes adoecemos por causa disso. Obrigado, Jairo. Rafa, será que tu conseguiu acionar o teu microfone? Agora vocês estão me ouvindo? Agora perfeito. Então, antes tu comentou do Santo Agostinho, né? E aí eu lembrei do Aristóteles, porque o Aristóteles, ele falava que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente, né? E aí tu citou nesse texto aqui do La Fontaine, tu citou sobre as crianças mimadas. E ontem eu vi, na verdade está aparecendo nas notícias sobre um documentário que está passando na Netflix sobre o dilema das redes. E fala tem bastante a ver com a questão da saúde mental, né? Principalmente nos adolescentes, que eles utilizam muito as redes sociais. E nesse documentário ele fala como funciona, ele mostra como funciona a manipulação por trás das redes sociais. E eu acho esse tema bastante importante. Tem alguns seriados que já abordaram isso e que causaram também suicídios, né? Nesses seriados que eu assisti, mostrava o efeito das redes sociais nos jovens, né, nos adolescentes, e que causavam ao ponto de cometer o ato de suicídio, né. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é um assunto bastante importante, né, para quem tem adolescente, crianças perto e até mesmo adultos, né, porque a gente nunca sabe o que está por trás das redes sociais, o que está controlando. Por exemplo, tem um aplicativo que se chama TikTok, né, e as crianças estavam utilizando muito na quarentena, mas o pessoal não sabe que é o governo chinês que é dono e como é que funciona. Não é simplesmente tu aparecer ali e repetir a dança, tem alguma coisa que ocorre por trás, e são ex-funcionários do Google, é o pessoal do Vale do Silício também que aparece nesse documentário. Então eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que é um tema bastante importante. É isso. Obrigado, Rafa. Taninha, pode falar. Só pedir para a Rafa colocar o nome do documentário, por gentileza, na mensagem ali para a gente, que daí a gente busca. Perfeito, só colocar no chat ali daí. Isso, obrigada. Assim, pessoal, eu acho que esse aqui era o último slide dessa questão. E a questão 231, ela é uma questão bem importante também, e eu acho que a gente não tem tempo de trabalhar ela, tá? Então, para a gente finalizar
Vou voltar então na resposta de Emmanuel, não é? De como começar esse trabalho de autoiluminação. Tá? E se alguém quiser fazer algum comentário mais, então nós temos aí 8 minutinhos até o estudo da Sheila, né? Então, né, todo esse material extra que a gente verificou aí, né, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem muitas vezes essa fixação mental, né, essa fixação mental em torno geralmente a gente não tem uma fixação mental por fazer a caridade, né? Eu não estou pensando o dia inteiro, né? Não, vou fazer caridade, vou ser bom com os outros, né? Se essa fosse a nossa fixação mental, a gente já não estaria por aqui, né? Mas geralmente é de uma ordem, né, mais inferior. Então a gente tem que aprender, tem que exercer essa autovigília, né, para conhecer, como La Fontaine explicou ali, né, analisando os nossos atos não como se fossem nossos atos, mas como se fosse ato dos outros, né. Imagina se tudo que a gente fez durante o dia, né, se fosse outra pessoa que tivesse feito, o que a gente acharia dessas questões, né? Então, o primeiro passo da iluminação é esse conhecimento de nós mesmos, né? Para a gente buscar a partir do conhecimento, né? A partir desse conhecimento começar a nos aprimorar, né? A gente não chegou a trabalhar o segundo parágrafo aqui, né? Até porque Emmanuel comentou que é muito importante a gente analisar todo esse material extra que a gente trouxe, né? Esse livro Libertação, ele é cheio de exemplos, não é? São exemplos práticos do que pode acontecer, né, com espíritos que não dominam as suas paixões, né? Então é muito importante, nós não podemos prescindir desse conhecimento adquirido, né, por outros espíritos, né? Mas o trabalho mais importante é nós olharmos para dentro, né? Olhar para dentro de nós, nos conhecer, né? Para a partir do nosso autoconhecimento a gente conseguir começar a combater, não é, essas más tendências, para começar a a iluminar um pouco dessas sombras que a gente tem dentro de nós, né? Eu não sei se tem algum comentário, Éder, gostaria de complementar? Queria só simplificar, na verdade, a tua fala, Marco, dizendo que todos nós somos luz e sombra, né? Então, tudo que é luz em nós é o que a gente já adquiriu, né? O conhecimento, vitória moral, né? E a sombra que existe em nós é o que precisa da iluminação, né? Mais conhecimento, mais virtudes, tudo aquilo que é importante aí para o nosso crescimento. Eu também queria só colocar ali, quando tu fala e se refere a Sheila para o estudo ali né, do mundo espiritual, né, que vai ser uma das falas da Sheila aí, a aura, né, a aura é o resultado do espírito encarnado, esse halo, né, que pode ser captado até mesmo pela máquina Kirlian, né, que é tudo aquilo que está envolvido por uma energia ou que emite uma energia, né? Então, a aura é o resultado biológico, né? De tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente... E no mundo espiritual, né, essa captação é feita através do perispírito, né? Do corpo astral, como queiram chamar, né? Lembrando que o perispírito também leva moléculas de matéria, né? E aí é um assunto para um outro momento a gente detalhar isso, só para diferenciar o que é aura e o que é corpo espiritual, tá bem? Perfeito, obrigado. Algum comentário mais, pessoal? Eu só acho que eu vou aproveitar então só esses minutinhos
como eu escutei o estudo da segunda-feira passada, né, e eu vi que foi discutido bastante a questão de provas e expiações, né, acho que foi a Taninha que levantou também essa questão, né, só para deixar aí, então, também a minha opinião a respeito, né, pelo que eu estudei, assim, das obras, principalmente ali do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e também a partir principalmente das obras a Vida no Mundo Espiritual, né, do André Luiz, geralmente assim, nós no plano espiritual nós nos preparamos, né, nós nos preparamos para enfrentar muitas vezes situações, problemas, né, que a gente não sabe lidar, né, que são as nossas sombras ainda, né, seja o egoísmo, seja a cobiça, seja a luxúria, né, seja a avareza, né, e nós acabamos nos preparando para essas provas, agora falando especificamente sobre as provas, não é? E é como estudar para uma prova, né? E daí vim fazer o exame. Só que o exame é sem consulta, né? O exame vem com o véu do esquecimento. Então, essas provas, muitas vezes, elas não são expiações, não é? Uma prova pode ser rico, né? Ser belo é uma prova, mas o que a gente vai fazer com isso, né? Se a gente vai conseguir vencer aquelas tendências inferiores que nós tínhamos, né? E vamos dizer assim, quando a gente não consegue vencer, quando a gente passa uma e outra vez e acaba, vamos dizer, falhando sempre, não é? Muitas vezes a gente vai ter que espiar, né? Porque a gente não teve condições de pelo amor, né, ou pelo trabalho, vencer essas más tendências, ou esses débitos que nós contraímos em existências anteriores, né? E daí a expiação ela já vamos dizer, imposta, né? Para a gente acabar sofrendo muitas vezes na pele aquilo que a gente fez sofrer, né? Só para complementar essa questão, né? E muitas vezes pelas provas, não é? Principalmente pelas provas, a gente consegue lutar, né? Exercer o autodomínio, que é o que Emmanuel comenta aqui nessa questão, né? Das nossas paixões, das nossas más tendências, e assim transformando essa sombra em luz, tá? Então, agora sim, são 8 em ponto. Agradeço aí a participação de todos, né? E devolvo a palavra aí à tribuna para começar o próximo estudo. Muito obrigado, Marco. Como sempre,